Olá, meu nome é Amanda, eu sou médica residente da endocrinologia e na sexta metabólica de hoje a gente vai falar sobre regulação neuroendócrina do apetite e do balanço energético. O tema de hoje é regulação neuroendócrina do apetite e do balanço energético. Organizei a aula, a maior parte da aula é baseada nos sinais que regulam o apetite, que vão de sinais orossensoriais, gastrointestinais e pancreáticos, metabólicos e os sinais de adiposidade. Depois a gente vai falar um pouquinho da integração de todos esses sinais a nível do sistema nervoso central, os moduladores fisiológicos, função sexual, sono e sistema imunológico. E no final eu vou falar sobre alguns conceitos do balanço energético aplicados no contexto da perda de peso. A alimentação dos mamíferos é organizada através de processos funcionais. Primeiro vem a sensação de fome, que é o que vai marcar o início da refeição. Depois vem a recompensa alimentar, que acontece através da avaliação dos alimentos que estão ali no nosso prato, na frente, durante a refeição. Depois vem a saciedade, que é o conjunto dos feedbacks inibitórios que vão encerrar aquele processo da alimentação. E entre as refeições, vem a saciedade pós-prandial, que é o que vai determinar com que a gente não passe o dia tentando se alimentar, né? Em relação aos sinais orossensoriais, o sabor é uma percepção complexa que vai envolver estímulos olfativos, táteis, gustativos e térmicos. E o sabor, por si só, daquela refeição é capaz de controlar a alimentação de forma independente, por exemplo, da saciedade. Você pode estar saciado e ainda assim querer continuar se alimentando porque aquele sabor foi agradável ao seu paladar. A recompensa alimentar é um conjunto de feedbacks de sabor, positivos e negativos, que vão controlar o tamanho daquela refeição. Ainda assim, você pode continuar se alimentando se aquele feedback for positivo em relação à recompensa. Algumas preferências e aversões alimentares podem ser determinadas por mecanismos inatos, mas a maioria é aprendida. Isso vai envolver associações emocionais, cognitivas e culturais. O exemplo é a criança que, durante a introdução alimentar, é exposta a um maior número de alimentos, né? Na idade adulta, ela vai ter um paladar mais diversificado, um repertório alimentar muito mais diversificado do que uma criança que foi exposta a poucos tipos de alimentos, né, na introdução alimentar. Porque a familiaridade com certos alimentos, por si só, ela vai ser suficiente para condicionar as preferências de sabor. Um fato interessante é que as crianças e até os adultos que têm episódios graves de otite média, elas podem ter alterações nos eixos dos nervos trigêmeo e glossofaríngeo, e isso pode alterar a percepção principalmente do doce. Então, são pacientes que vão ter uma preferência maior por alimentos doces e, por isso, vão acabar tendo risco maior de sobrepeso e obesidade na idade adulta. Em relação aos sinais gastrointestinais e pancreáticos, a gente vai falar de um conjunto de hormônios e dos mecanorreceptores gástricos. A grelina é um hormônio cuja ação é conhecida há relativamente pouco tempo, cerca de 26 anos, foi em 1999. E a grelina é o ligante endógeno do receptor secretagogo do hormônio de crescimento. Ela é sintetizada e secretada pelas células oxínticas gástricas, ou células X, e a secreção é o único hormônio cuja secreção é estimulada durante o jejum e inibida pela alimentação. O local de ação da grelina sobre a alimentação ainda é controverso. Não se sabe se acontece uma atuação periférica para gerar um sinal vagal que vai levar ao sistema nervoso central, ou se a ativação desse receptor lá no núcleo arqueado hipotalâmico e no tronco encefálico é suficiente para gerar um controle da alimentação. Os mecanorreceptores gástricos inervam boa parte do estômago. E eles vão sinalizar o sistema nervoso central através de aferências, tanto vagais quanto esplâncnicas, chegando lá na amígdala e no córtex da ínsula. A atuação dos mecanorreceptores gástricos foi descoberta a partir de estudos que realizaram a insuflação de um balão gástrico que preenchia o antro gástrico antes das refeições, e foi visto que isso aumentava a saciedade e reduzia o tamanho das refeições em pessoas tanto com peso normal quanto em obesos. A colecistoquinina é secretada pelas células I do duodeno, tanto durante quanto após as refeições. E ela promove um retardo do esvaziamento gástrico, gerando saciedade, contração da vesícula biliar através da abertura do esfíncter de Oddi e secreção pancreática exócrina. A ação saciante da colecistoquinina parece surgir localmente no próprio intestino, mas também são reconhecidos alguns receptores hipotalâmicos, que são os receptores CCK1, que podem mediar esses efeitos de saciedade lá na altura do sistema nervoso central.
O GLP-1 é sintetizado pelas células L do jejum e ele é liberado também durante e após as refeições, principalmente as refeições mais ricas em carboidratos e gorduras. Também é um hormônio responsável por induzir saciedade durante a refeição, fazendo com que a refeição seja suspensa, né? Você parar de comer aquela refeição, e também induz saciedade pós-prandial, gerando aquele sistema de você se alimentar algumas vezes por dia e não continuamente, né? Só que o estudo dos efeitos fisiológicos do GLP-1 é um pouco dificultado na prática, né, em vivo, porque ele é rapidamente degradado pela DPP-4. Então, esses efeitos fisiológicos, na verdade, nem são plenamente esclarecidos hoje em dia ainda. Não se sabe se o GLP-1 atinge a circulação sistêmica ou se também atua localmente através de terminações nervosas na altura da mucosa intestinal. A amilina, que é o polipeptídeo amiloide das ilhotas, é sintetizada pelas células beta do pâncreas e vai ser co-secretada com a insulina nos primeiros minutos da refeição. É um sinal tanto de saciedade aguda quanto de adiposidade. A gente vai ver mais lá na frente que leptina e insulina são outros sinais de adiposidade. E a amilina vai atuar nos receptores da área pós-trema para inibir a alimentação. Aqui é um resumo sobre esses fatores que eu falei anteriormente. Não se sabe exatamente os mecanismos plenos pelos quais eles atuam, mas o que se sabe é que grelina, colecistoquinina, GLP-1 e polipeptídeo Y provavelmente atingem a circulação sistêmica através da qual eles chegam no sistema nervoso central. Adicionalmente, colecistoquinina e GLP-1 atuam em quimiorreceptores que vão gerar sinais vagais que vão atingir o núcleo do trato solitário para gerar saciedade também. Então, colecistoquinina e GLP-1 atuam por dois mecanismos: circulação sistêmica e quimiorreceptores através de sinais vagais. Em relação aos sinais metabólicos agora, a alimentação regula a homeostase tanto do peso quanto a disponibilidade dos metabólicos e dos nutrientes. O contrário também é verdadeiro, porque o metabolismo vai retroalimentar o controle da alimentação através dos sinais de adiposidade. A detecção de disponibilidade ou utilização de combustível vai levar à alteração no padrão da alimentação, que vai acontecer tanto na periferia quanto no sistema nervoso central. Dos sinais metabólicos de controle da alimentação, a gente fala primeiro sobre a glicose. A diminuição do nível de glicose sérico vai contribuir para o início da refeição. É como se uma hipoglicemia fosse induzir a vontade de se alimentar, né? E nesse processo, o fígado é uma peça-chave, porque o aumento da concentração da glicose a nível de veia porta-hepática vai contribuir para a saciedade. É como se o organismo entendesse que ali você já tem um nível relativamente seguro de glicose para manter o funcionamento dos sinais das funções vitais, e aquilo ali desse um stop na refeição. E esse poder saciante da glicose é ainda otimizado pela secreção de insulina. Em relação aos ácidos graxos, existem sensores hepáticos de oxidação de ácidos graxos. A oxidação de ácidos graxos é um mecanismo que vai tornar o ácido graxo em energia utilizável, em combustível utilizável pelas células. E a inibição farmacológica aguda da oxidação de ácidos graxos vai promover estímulo para iniciar a refeição. É como se o organismo entendesse que não temos combustível utilizável, então vamos nos alimentar para poder obter. Só que a inibição a longo prazo da oxidação de ácidos graxos gera um estresse metabólico que vai aumentar o conteúdo de gordura, tanto nos músculos quanto no fígado, e vai induzir a resistência insulínica. Mas ao contrário do que a inibição aguda faria pensar, isso não vai induzir hiperfagia a longo prazo. Os sinais lipostáticos são fatores circulantes, cujos níveis plasmáticos vão refletir os reservatórios de gordura corporal. Eles vão influenciar a alimentação, principalmente através do tamanho da refeição. E os principais conhecidos são leptina e insulina, que no final daquela cascata toda do controle alimentar, elas vão aumentar o efeito saciante da colecistoquinina. A leptina guarda correlação direta com os níveis de adiposidade. Então, quanto maior o nível de adiposidade corporal, maior vai ser o nível de leptina. Ela é transportada ativamente lá para o núcleo arqueado do hipotálamo e vai se ligar ao receptor leptina beta. O que foi visto é que, a nível de hipotálamo,
injeções locais de leptina vão reduzir a ingesta alimentar e aumentar o gasto energético. Por isso que uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade tem um estoque maior de gordura, vai ter uma quantidade maior de leptina, então ele vai ter um gasto energético mais alto, basal. Isso vai acabar reduzindo o peso corporal e o que foi visto foi que isso realmente acontece em camundongos. A insulina também guarda correlação com os níveis basais de adiposidade corporal e a ação central da insulina em relação à ingestão alimentar e gasto energético é muito semelhante à leptina. Então, no final das contas, eles têm praticamente a mesma ação no controle do apetite. E uma fonte importante no sistema nervoso central de insulina são as células gliais corticais. Esse quadro, ele tenta resumir o mecanismo de ação dos mecanismos de adiposidade, leptina, amilina e entra a insulina aqui também. Ele vai mediar, modular o efeito saciante da colecistoquinina e do GLP-1. Então, é como se fossem substâncias auxiliares para o funcionamento do GLP-1 e da colecistoquinina. Tudo isso acaba sendo integrado na altura do sistema nervoso central. E não existe um local específico, uma estrutura do sistema nervoso central que é responsável pela regulação do apetite. Na verdade, é uma rede neural muito complexa, anatomicamente difusa e que ainda nem é plenamente conhecida, a fisiologia dessa rede. Esse conhecimento surgiu mais ou menos há 60 anos e vem acontecendo através de ondas. Lá no começo, o que se viu foi que lesões circunscritas da área hipotalâmica ventromedial induziam hiperfagia, redução do gasto energético e ganho de peso. E o contrário era verdadeiro quando aconteciam lesões hipotalâmicas na altura do hipotálamo lateral. No hipotálamo, o núcleo arqueado tem uma função especial no controle do apetite. Existem duas subpopulações de neurônios a nível de núcleo arqueado, que são o neuropeptídeo Y e a AGRP, que são neurônios orexígenos, e a proópio-melanocortina, que são neurônios anorexígenos. Essas regiões, esses neurônios, expressam receptores tanto para leptina quanto insulina e grelina. E o alvo de projeção desses neurônios é o núcleo paraventricular e o hipocampo. O aumento da adiposidade corporal vai gerar respostas catabólicas, que se resumem à inibição da alimentação e estimulação do gasto energético. E o contrário também é verdadeiro. Os neurônios do núcleo paraventricular vão expressar substâncias anorexígenas para inibir o apetite. E isso vai acabar produzindo hiperfagia e obesidade quando esses neurônios são lesados. A área hipotalâmica lateral é um sítio que é predominantemente anabólico, porque ela recebe muitas projeções de neurônios orexígenos lá na altura do núcleo arqueado. O prosencéfalo vai fazer a integração de outros fatores relacionados ao apetite, que são associações, cognições, emoções e motivações relacionadas com a alimentação. Então, no final das contas, apesar de todo esse controle fisiológico, as emoções também se sobrepõem ao controle do apetite, né? E o interessante é que existem essas redes neurais, elas se sobrepõem a outros tipos de recompensa, inclusive recompensas não naturais. Recompensas naturais seriam resumidas através do prazer sexual, por exemplo, e não naturais seriam o consumo de drogas ilícitas, por exemplo. Então, isso tudo se sobrepõe à recompensa alimentar. E isso acontece através de aferências dopaminérgicas e serotoninérgicas. Aqui é um resumo sobre as duas populações, né, de neurônios, tanto os orexígenos quanto os anorexígenos, neuropeptídeo Y e a AGRP, proópio, melanocortina, gerando aferência sobre o núcleo hipotalâmico, lá na altura do núcleo paraventricular. E tudo isso recebe influência daqueles fatores hormonais que a gente conversou no começo, grelina, GLP-1, leptina e insulina. Existem também os moduladores fisiológicos do apetite. E aqui eu trouxe os dois principais, o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. As evidências mais claras desse eixo sobre o controle da alimentação se resumem na ingestão alimentar reduzida nas mulheres durante o período periovulatório. Porque nesse período acontece um aumento na potência saciante da colecistoquinina e uma redução da ação estimuladora da grelina. Tudo isso se resumindo como diminuição da ingesta durante o período periovulatório. E durante os desafios imunológicos,
A gente tem reações de fase aguda, que geram a formação de citocinas inflamatórias, que vão atravessar a barreira hematoencefálica e vão acabar promovendo a anorexia. Então, por isso que quando estamos doentes, a gente reduz a ingesta alimentar. O sono também tem uma função importante no controle do apetite. Isso acontece por meio de alterações a nível hormonal também, e o que se sabe é que tanto deficiência na quantidade, na estrutura, na qualidade do sono é capaz de alterar a ingesta de alimentos, principalmente em relação à ingesta de açúcar. Os estudos têm demonstrado que uma redução de cerca de 1 hora no sono noturno é capaz de levar a um aumento do consumo de calorias através do consumo de açúcares. O peso corporal na idade adulta é um indicador relativamente preciso do equilíbrio energético, principalmente durante períodos prolongados. E essas alterações no peso corporal normalmente refletem alterações na adiposidade. Então, de forma mais aguda, uma alteração de peso vai indicar alteração de adiposidade, e não alteração de distribuição muscular, por exemplo. Aqui é um resumo sobre o que geralmente é constante e o que é geralmente variável no controle do metabolismo energético. Os depósitos de gordura e os substratos metabólicos geralmente são mantidos constantes às custas de variação da ingesta alimentar e do gasto energético. E o balanço energético, ele obedece à primeira lei da física, da termodinâmica, na verdade, que é a lei da conservação de energia. Porque a variação da energia é resultado da energia que entra no sistema, subtraído pela energia que sai. Só que a energia que entra no nosso sistema não é a energia que a gente ingere, não é o total de calorias que a gente ingere, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, principalmente em relação à absorção, né? Alguns pacientes vão ter alterações de absorção. E as nossas reservas de energia, mais de 85% delas, vão acontecer às custas de armazenamento de gordura, e menos às custas de armazenamento de proteínas e carboidratos. Agora, alguns conceitos relacionados à regulação do balanço energético e à perda de peso. A mudança de peso durante uma alteração de dieta é afetada pela própria adiposidade corporal. Por quê? Os pacientes que têm porcentagens mais elevadas de gordura corporal, eles tendem a perder peso de forma mais lenta, mesmo com um grau de mesma diminuição calórica. Então, se eu sou uma pessoa obesa, e a Karine é uma pessoa com peso dentro do normal dela, se a gente fizer a mesma restrição calórica, eu vou perder peso de forma mais lenta por conta da minha adiposidade basal mais elevada. E o corpo, ele tende a trabalhar para tentar manter um peso habitual. Ele tenta defender o peso habitual às custas de um acoplamento entre a ingestão calórica e o gasto energético. Por quê? Porque se isso não acontecesse, a gente ia variar ao longo de um ano o peso para mais ou para menos e muitas vezes. Alguns estudos mostram, inclusive, que se essa ingestão e o gasto não fossem acoplados, uma variação no gasto energético de 50 quilocalorias dia, que seria o equivalente a uma caminhada de 800 metros a 3,2 km, qualquer alteração na ingestão energética, sem alteração na ingestão energética, poderia variar o nosso peso corporal em um ano em cerca de 4,5 kg. Então, a gente viveria um eterno efeito sanfona, se isso não acontecesse. E, no final das contas, tudo isso é resultado da seleção natural. Por quê? Ao longo do tempo, o nosso genoma foi enriquecido com alelos que favorecem ingestão, armazenamento e conservação de energia. Por quê? Aumento de energia armazenada é sobrevivência para a espécie humana, principalmente na forma de gordura, porque vai favorecer sobrevivência e manutenção de integridade reprodutiva, puberdade, fertilidade e amamentação. Nos pacientes que tentam promover uma perda de peso sem cirurgia, a gente geralmente segue esse gráfico. Normalmente eles conseguem manter perda de peso por cerca de 6 meses. Durante 3 a 6 meses consecutivos, ele chega a um platô. E depois de 12 meses do início do processo de perda de peso, a tendência é um ganho de peso. Por quê? Esse acoplamento entre a ingestão e o gasto energético tenta defender a todo custo o peso inicial. Então, no tratamento da obesidade, o acompanhamento a longo prazo é fundamental, porque a tendência de todos os pacientes é realmente recuperar todo o peso perdido. O aumento do apetite em cerca de 100 quilocalorias por dia, acima do basal,
é mais potente para promover a recuperação desse peso do que a diminuição desproporcional do gasto energético. Então, realmente, na manutenção do peso perdido, no processo do tratamento da obesidade, o que é mais determinante é o aumento do apetite. Porque lembrando que esses pacientes tinham um nível de adiposidade corporal, então eles perderam um pouco da ação da leptina e da ação saciante dela. Então, esses pacientes realmente vão sentir mais fome. E o aumento da fome e a saciedade retardada durante a perda de peso e nas tentativas de manter o peso perdido são fatores determinantes na recuperação do ganho de peso desses pacientes, né? No final, quais são as alterações homeostáticas que vão afetar o gasto energético desses pacientes em tratamento para a obesidade? Aumento da eficiência do trabalho, do músculo esquelético, diminuição da concentração de hormônios tiroidianos e de leptina, então eles perdem a ação desse hormônio da saciedade, que é a leptina, e aumento do tônus do sistema nervoso parasimpático e diminuição do tônus do sistema nervoso simpático. Tudo isso vai gerar alterações que diminuem o gasto energético no paciente que está em processo de perda de peso. E aí, quais são os fatores envolvidos no reganho de peso? Principalmente diminuição do gasto energético. Por quê? O que acontece? Para perda de taxa metabólica basal esperada para um certo nível de perda de peso, o paciente vai ter menos 400 quilocalorias por dia abaixo do previsto. Por exemplo, eu estou no processo de perda de peso. Karine tem o peso no qual eu quero chegar. Para a Karine manter esse peso que ela está e que eu quero manter, ela vai ter que fazer esforços muito menores do que eu, porque a taxa metabólica basal dela vai ser 400 quilocalorias dia acima da minha. Então, eu vou ter que manter uma ingesta alimentar menor e um gasto energético maior através de atividade física para conseguir manter o mesmo peso dela. Esses pacientes também têm diminuição da saciedade, aumento da fome através daquele mecanismo da leptina e aumento da recompensa alimentar. Eles costumam sentir mais prazer durante as refeições do que um paciente que não está em processo de perda de peso. Então, no final das contas, né, o que é interessante que fique dessa aula? Os sinais que controlam a alimentação são de diversas naturezas, mecanorreceptores, sinais hormonais, sinais orossensoriais relacionados à recompensa alimentar durante a refeição. Não existe uma área específica do sistema nervoso central responsável pelo controle do apetite, é uma área difusa e que não é plenamente conhecida ainda. O sono, a imunidade e o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas também interferem no controle alimentar, especialmente nas mulheres, durante o período periovulatório. E existe um acoplamento entre apetite e gasto energético para evitar que ao longo de um ano a gente varie muito o peso, porque isso seria extremamente maléfico para as funções vitais. E a fisiologia hormonal, no final das contas, favorece o reganho de peso, então a gente precisa realmente ser mais incisivo, que o tratamento da obesidade acontece a longo prazo, e compreender, né, realmente o sofrimento do paciente durante o processo de perda de peso, porque é fisiológico, é hormonal, reganhar todo o peso perdido.